Nesta manhã vamos falar de um tema muito difícil de ser tratado. Talvez o assunto mais difícil de ser pensado. Você sabe qual é? A morte. Gostaria de falar de um assunto deste. A não ser que você precisasse de instruções. E eu também. O muçulmano, o islamismo, ele olha para Maomé. O budismo, Buda. O judaísmo, Moisés. O cristianismo, Jesus Cristo. Porém, somente o cristianismo diz que o seu líder morreu, ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a igreja e julgar os vivos e os mortos. Como o cristianismo se destoa? Perceba, as 4 maiores religiões do mundo estão baseadas em pessoas e somente o cristianismo se destaca dizendo: o nosso líder vive, reina e voltará para buscar a sua igreja e julgar os vivos e os mortos. Meu amigo, você precisa conhecer, você precisa aprender sobre este tema que bate à porta do nosso coração a todo instante. Cada momento nossas células estão morrendo e sendo reproduzidas, mas haverá um tempo que não mais teremos fôlego. E o que faremos? Em quem pensaremos naquele último suspiro? Olha só, abra a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Este é o 10º degrau do discipulado, a Bíblia e a morte. É o que aprenderemos hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção, está dizendo aqui que Deus fez o homem do pó da terra. Que absurdo, pastor! Quem pode acreditar numa esparrela desta? Deus fazendo o homem do pó da terra. Ué, você não acredita não? Talvez você acredite em algo ainda mais absurdo, que é o homem ter vindo do barro, surgido da coincidência de eventos impessoais, alinhamentos de cromossomos e substâncias ali que vão se juntando e formando para formar um unicelular que através de bilhões de anos vai evoluir para chegar ao ponto e a inteligência que está agora e pensar uma grande besteira dessa de que o homem veio do barro, do lodo. Nutrientes que se juntaram aleatoriamente, sem que ninguém estivesse no controle deste evento, se tornar a figura magnífica que você é, e você acha um absurdo alguém acreditar então que um ser inteligente, sábio, todo-poderoso, que é o Senhor da vida e da morte, controladamente olhou o pó da terra, transformou aquele pó da terra num homem e soprou nas narinas dele a vida? Pense no seu coração, que é mais absurdo. Se é você acreditar numa catástrofe que deu certo, ou acreditar num Deus pessoal que te ama e tem um plano que fará a sua vida dar certo para o louvor da glória dele. Veja bem, um muçulmano certa vez disse a um pregador cristão: temos uma prova da nossa religião que vocês cristãos não têm da sua religião.
Pois quando vamos à Arábia, encontramos o túmulo do profeta Maomé. E isto é prova de que ele viveu. Mas indo a Jerusalém, não encontramos o túmulo de Jesus. Não tendes como nós a prova que ele viveu. Realmente, replicou o cristão, não temos na nossa religião um túmulo, porque não temos defunto. Essa é a mensagem. Nosso evangelho não termina num cadáver, mas num conquistador. Não numa tumba, mas numa vitória, num trono. Queridos, se junte a Cristo. Não perca tempo com ideias fantasiosas. Não coloque o seu coração e a sua vida eterna na mão de cientistas que batem cabeça todos os dias e não têm certeza do que dizem realmente. Esta pandemia, por exemplo, é um duro golpe no olho do poder, da instituição divinizada chamada ciência, que afirmava e desafirmava o que é certo ou errado. E agora, um vírus é capaz de pegar a comunidade científica mundial, da mesma forma que a gripe espanhola pegou a comunidade científica há 100 anos, desprevenida. O homem entra em foguetes e vai ao espaço, o homem constrói castelos no deserto, o homem é capaz de irrigar o ermo, o homem é capaz de fazer cirurgias microscópicas, o homem é capaz de fazer muitas coisas, este homem moderno, porém, ele não passa de alguém se debatendo entre a vida e a morte, e que precisa de ajuda, e que por mais que afirme coisas e chancele com o coração convicções científicas, no fundo, ele é somente alguém que precisa de ajuda. Perguntaram certa vez, ou afirmaram certa vez, que o cristianismo é uma lenda, um mito, uma fábula para quem tem medo de escuro. Um dos grandes apologetas norte-americanos então respondeu, John Lennox, disse: pelo contrário, o ateísmo e o cientificismo é, na verdade, uma fábula para quem tem medo da luz, porque um dia todos encontraremos com Deus. E para que nos sintamos bem, tentamos negá-lo aqui, fingir que ele é uma miragem, uma lenda, uma construção histórica, um senso psicológico aflorado, mas um dia, meu amigo, minha amiga, todos nós, assim como enfrentamos todos nós a morte, enfrentaremos aquele que venceu a morte e seremos julgados. Portanto, não aposte a sua alma eterna nas mãos de homens temporais, que hoje afirmam coisas e amanhã serão sepultados. Se eu fosse você, eu apostaria a sua alma eterna na mão daquele que venceu a morte e ressuscitou. Pastor, isso não é verdade. Jesus é uma lenda, meu amigo. Ninguém em sã consciência que conheça a história é capaz de fazer uma afirmação desta. Como um personagem que nunca existiu pôde mudar a história da humanidade de tal maneira? Você não tem noção o que seria este mundo se Cristo Jesus não tivesse nascido. Seria uma tundra russa, um descampado, um deserto de gelo.
Você não tem noção das conquistas que o cristianismo trouxe para os idosos, para as mulheres, para as crianças, para o casamento, para a vida. Não fique acreditando nos seus professores de história, não. Pesquise você mesmo, vá à luta, procure. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Estou preocupado com sua alma eterna, estou preocupado com a sua vida. E estamos aprendendo aqui nesta manhã sobre a morte, mas falando da vida que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus não existiu, pastor, não morreu e nem ressuscitou. E você acha que então os apóstolos tiveram uma visão? É o que dizem. Alguém até morreria por uma verdade. É possível que alguém até morra por uma mentira, mas se não souber que aquilo seja uma mentira. Aí os discípulos e apóstolos inventam uma mentira e resolvem morrer por ela, não ganhando nada com isto. Te parece razoável? Obviamente que não. Os apóstolos, todos eles, mártires, cristãos, mundo afora, cerca de 3 cristãos morrem a cada minuto por amor a Cristo. Será que porque eles não conhecem verdadeiramente os eventos históricos, será que alguma coisa não mudou plenamente a vida deles? Um ateu, agnóstico ou ateu, pode ser um dos dois, confrontou um pastor cristão, dizendo o que muitos estão dizendo, que o cristianismo é uma fábula, é uma lenda. Então o pastor foi chamado a debater com este cientista, este estudioso. E o pastor falou assim: claro que eu debato com o senhor, mas vamos fazer então aqui, colocar um limite para o debate. O senhor vai trazer 10 pessoas que foram mudadas pela sua crença, tiveram suas vidas melhoradas. E eu vou trazer 50 pessoas cujas vidas foram melhoradas por aquilo que eu acredito. Então, podemos debater um com o outro. O que aconteceu? O que aconteceu é que aquele debate não aconteceu, não existiu, não foi possível. Porque ninguém pode ser de fato melhorado pela ausência de fé, pela incredulidade, pela escuridão. Pergunte os filhos, as esposas, os maridos, a convivência triste que é num lar onde não se comemora o Natal, onde se não há noção de perdão e reconciliação, um lar onde as pessoas vivem pelo instinto, não se preocupam umas com as outras, uma sociedade onde as pessoas não se interessam pelas outras. Portanto, queridos, este forte apelo que faço ao início é para que você tenha condições de balancear e colocar o seu coração no lugar certo, na mão daquele que venceu a morte ou nas mãos daqueles que estão tentando te tirar do caminho da vida. Aqui no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, devemos então fazer a seguinte pergunta: segundo a palavra de Deus, de onde veio o homem? Deus criou o homem, surgiu sozinho, veio do macaco. Obviamente que você poderá ter essas concepções todas, essa cosmovisão de que o homem surgiu há bilhões de anos atrás e evoluiu até se tornar esta pessoa magnífica que é você. Você também pode imaginar que o homem surgiu por acaso, que é a mesma corrente e ideia. Só que as Escrituras dizem que Deus criou um homem, e criou o homem para Ele mesmo, para Deus, e tem um propósito para a sua vida. Você nem podia imaginar que a ideia de que o homem tenha surgido por acaso, e este homem que surgiu por acaso evoluiu por bilhões de anos,
pela força e adaptação, fossem as ideologias por trás do nazismo. Que isso, pastor? De onde você está tirando isso? Vai estudar, meu filho. O Uberman, o super-homem, que dizia que os arianos eram uma raça superior, e que vão mostrar, baseado em outros filósofos vazios, que este homem tem a primazia sobre o outro homem, porque um tem a mentalidade do escravo, o outro tem a mentalidade ariana superior, do homem que veio para implantar uma raça definitiva. É a ideia da luta de espécies, onde a mais forte vence, se adapta e evolui para uma nova fase. Esta ideia de que o homem nasceu por acaso lota as clínicas de aborto. Como assim, pastor? Uai, se o homem não tem propósito, é apenas um alinhamento de cromossomos, um ajuntamento de células, este homem não tem valor desde o ventre até a velhice. Você não pode imaginar que as correntes cristãs que têm lutado desde o início da era cristã para salvar os idosos que eram abandonados nos asilos, os doentes que eram assassinados na infância, mulheres na Índia que quando o seu marido morria, elas eram consideradas viúvas sagradas e eram colocadas na pira para serem queimadas juntas. Meninas vendidas para a prostituição com 12, 10 anos no mundo islâmico. E você não tem ideia de que quando o cristianismo entra nessas sociedades, ele vai tentando resgatar essas pessoas, mudar a vida delas. Crianças na China que eram abandonadas nas muralhas para serem devoradas por feras, porque só podia ter uma criança por família, nascendo duas, então os pais abandonavam. E olha só, isso acontece ainda, e o que acontece é que freiras e mulheres piedosas, irmãs em Cristo, estão à procura desses abandonados para acolhê-los e levá-los ao abrigo. Você não tem noção do que é um mundo sem Cristo. Você e eu, às vezes, somos filhos rebeldes, brigando sem causas dentro de uma casa confortável. Não confunda o cristianismo com os arrombos da igreja, com os homens que distorcem a fé religiosa e corrompem o sagrado. Estou te chamando a olhar para Cristo. Se Cristo não tivesse nascido, você não suportaria este mundo em que você está. Meu amigo, o que temos aqui é que o homem foi criado por Deus, é por isso que ele tem um propósito. Você não é um bicho que procria e faz sexo de acordo com seus impulsos. Você tem valor. A sua castidade, a sua pureza protege o seu psicológico, a sua mente, a sua alma. Você é uma pessoa muito mais equilibrada se você souber usar a sua sexualidade para a glória de Deus. Quantas pessoas que viveram licenciosamente a sua juventude, a sua vida, crendo na ideia de que tudo é livre, que nós somos bichos, a natureza é o nosso padrão, hoje estão doentes, precisando de ajuda, não conseguem carregar o fardo do passado. Graças a Deus há perdão para essas pessoas, como há perdão para mim, e podemos recomeçar. Você é produto, mais do que isso, é poema de Deus. Você tem um plano para a sua vida, ou Deus tem um plano para você, para a sua vida. Você é especial, você não é um acidente. Você não nasceu porque os seus pais não se precaveram. Você nasceu porque Deus te planejou na eternidade. Você tem valor. Não permita que ninguém te roube isto. Meu amigo, minha irmã,
Obviamente, todos os pensamentos são livres, graças ao cristianismo autêntico. Você pode até pensar contra nós, mas eu te aconselho a colocar o seu coração e a sua vida nas mãos daquele que venceu a morte. Você foi criado por Deus, do pó da terra. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e Deus vai recolher. Já disse que se te parece absurdo isto, porque você nunca questionou seus professores de biologia quando disseram então que o homem surgiu por acaso de um emaranhado de aminoácidos que se juntaram do nada numa condição primeva e ali se tornou o primeiro unicelular que com o passar de bilhões de anos se adaptou ao ponto de se tornar uma pessoa como você e eu? Veja, você é célere para criticar as verdades da fé, mas continua acreditando em coisas muito mais difíceis de serem absorvidas e recebidas no peito. Eu sei, eu já estive do seu lado, eu já observei como você observa, mas hoje eu percebo que não faz o menor sentido. Se é para acreditar em alguma coisa, já não é ciência. E se é para acreditar em alguma coisa, é fé. Então eu fico com a palavra de Deus. E tenho visto e provado que Deus é bom. Está escrito em Eclesiastes 12, versículo 7. O pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Você não imagina que quando o homem se desfizer, ele voltará ao barro, né? Você sabe que nós voltaremos ao pó. E que em nosso organismo está tantas constituições materiais que você encontra na terra. Você sabe o que significa a palavra humilde? Ela vem da palavra humus, que quer dizer pó. A palavra homem também vem da palavra humus, que quer dizer pó. A palavra Adão no hebraico vem da palavra Adamar, que quer dizer terra. Está na nossa própria personalidade o entender, e na própria palavra que nos define, o indicar que nós não somos tão bons assim quanto imaginamos. Eu já tive a tristeza de fazer muitos velórios na minha vida. E se tem uma coisa que eu posso dizer sobre a morte é que ela não faz acepção de pessoas. Já fiz velórios de pessoas que não tinham condições nem para comprar o caixão. E já fiz velórios de homens muito ricos. E nenhum deles voltou ao ouro, voltou à conta bancária, nenhum deles voltou às roupas finas. Todos os dois, pobres e ricos, abastados ou miseráveis, voltaram ao pó. Não temos como negar isto. Alguns acham que voltou ao pó, acabou, que o mundo é aqui, que é a ideia do mundo que surgiu por acaso, sem propósito. E significa então que você e eu, nós estamos vivendo num mundo sem referenciais. Como disse o escritor russo Dostoiévski, se Deus não existe, então tudo é permitido, não há uma referência moral, é só uma questão de conformidade social. Se você não crê em Deus, se você não entregou sua vida a Cristo, você acredita que morreu, acabou. Então não há diferença entre você que paga suas contas todo dia e luta para manter a sua família dentro de uma ordem e cuida dos seus filhos para que eles sejam educados, de um genocida. Porque não há julgamento, não há nenhum tribunal que ao final vá julgar você
e o outro. Eu não estou te incentivando a ser um genocida, eu estou te mostrando o quão absurda é esta ideia de pensar que alguém que ajuda uma idosa a atravessar a rua é tão desimportante quanto Hitler, que matou milhões e milhões de idosos, porque ao final os dois morreram e não houve nenhuma sanção ou julgamento para eles. Eu duvido que você acredite num mundo assim de fato. Se Deus não existisse, você nem estaria ouvindo esse sermão e esse estudo. Você já teria sido devorado por tribos canibais. Se o cristianismo não tivesse alcançado a sua vida, a sua casa já teria sido pilhada, você vendido como um escravo. Você não tem noção do que é o mundo sem Cristo. Sêneca, com seus belos discursos dizendo sobre a brevidade da vida, enquanto escrevia sobre a beleza da existência, estava mandando gente morrer, devorada por leões, chacinada nas arenas. Um discurso bonito, mas uma vida avessa ao valor humano. Se eu fosse você, eu gastava mais tempo defendendo o cristianismo do que cavando a sua própria sepultura. Diga-se de passagem, Eclesiastes diz que todos nós voltaremos ao pó. Todos nós, irmãos. Não há quem não passará por esse momento de dor e dificuldade. Está escrito em João 11, versículo 11 e 3. Nosso amigo Lázaro adormeceu, disse Jesus, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que Jesus estivesse falando do sono, do repouso. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de textos assim, como diz um escritor moderno, o mundo não carece só de amor, carece também de interpretação. As pessoas não conseguem interpretar uma palavra após a outra, e por causa disto há distorções. Gente que acredita que os mortos estão dormindo no cemitério, por exemplo. Aí Jesus falou que Lázaro estava dormindo, e por conta disso eles acreditam no sono da alma, que você vai morrer, vai para o cemitério e lá vai ficar dormindo até a volta de Cristo, e dizem que é como andar de carro. Você dorme numa viagem e de repente quando você acorda parece que nem passou. Como é que você pode construir toda uma doutrina em cima de uma falta de compreensão textual? Comparar o sono ou a morte ao sono não é dizer que a morte é um sono. Similitude, comparação, é diferente de afirmar que aquilo é alguma coisa. Quando Jesus fala que Lázaro dorme, os discípulos então entenderam, se dorme, está dormindo, e Jesus falou assim, está morto. Mas por que Jesus compara a morte ao sono? Por que o apóstolo Paulo compara a morte ao sono? É por causa da esperança, da ressurreição. A morte não é extinção. A morte é uma fase. O corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. A morte, o corpo vai para o cemitério se decompor, mas o espírito volta para Deus. E aí eu queria que você entendesse que quando as Escrituras falam que a morte é um sono, está nos chamando a ter esperança. Você quando pisa num cemitério, você está pisando no solo da ressurreição, num campo santo.
Por isso a palavra cemitério vem da palavra koimaterium, que quer dizer lugar dos que dormem. Você sabe que não estão dormindo de fato, estão mortos, mas você sabe pela fé que estão dormindo porque um dia eles vão levantar dali, se levantar daquela situação, os túmulos trincarão, não poderão prender aqueles corpos gloriosos que ressuscitaram em Cristo Jesus e marcharão sobre a terra como o exemplo máximo da restauração de todas as coisas. Koimaterium, cemitério, lugar onde as pessoas dormem, aponta para a verdade de que ali é transitório, é uma fase, mas ninguém está dormindo ali de verdade, estão mortos, porque os espíritos daqueles corpos não estão ali mais. Retornarão quando Jesus voltar, ao som da trombeta. E então os espíritos se unirão aos corpos glorificados, o corruptível se revestirá de incorrupção, e agora será novos céus, nova terra, em corpos que não mais se corromperão. Quanto aos ímpios, não. Suas almas se voltarão para corpos que serão lançados no inferno para um tormento eterno. A que Jesus Cristo comparou a morte? A reencarnação? Não, ele não está dizendo isto. Há alguém dormindo? O ao fim de tudo, morreu, acabou. Jesus comparou a morte ao sono, comparou, porque quem morre, um dia ressuscitará. É a teoria que diz que o homem veio por acaso, não tem esta concepção. É só uma teoria vazia quanto às questões do pós-vida. Nem existe o pós-vida, mas a confissão dogmática do cristianismo é diferente. Diz que o seu corpo tem valor, mesmo ali depositado no cemitério. Diz que a sua alma não pode ser extinta. Deus te fez com uma alma que jamais se acabará e fez você para Ele. Você tem um plano e um propósito definido na sua vida. Alguém dormindo. De vez em quando eu ando pela rua pensando nisso, que quando eu cruzar uma esquina, eu vou encontrar os ressurretos. Eu fico tão desejoso por isto. Às vezes eu fico andando na rua e fico pensando, será que quando eu cruzar aquela esquina e virar ali, eu vou encontrar o meu Pai ressurreto? O cristianismo é real. Devemos viver nesta expectativa gloriosa de que a qualquer momento será o maior encontro da sua vida. Vamos nos reconhecer, sim. O céu não é um hospício onde ninguém sabe quem sou eu, quem é você. Não é uma música. O céu é um lugar de plenitude. E nunca mais haverá saudades. Quando você abrir o dicionário no céu e chegar na palavra S, tentar achar a palavra saudade, ela não existe lá. Ah, queridos, esta é a esperança cristã. O nosso céu é um lugar de plenitude, porque Cristo é pleno e tudo realiza por nós. Está escrito em Eclesiastes 9, 5 e 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, dizendo que quem morre não tem contato com este mundo, com esta vida. Pessoas que invocam os santos,
São Pedro, São João, São Manel. Como assim? Se eles já morreram e as Escrituras dizem que quem já morreu não tem conexão com esta vida. Se basear a sua doutrina nas Escrituras, você não tem como fazer isto. Com todo o respeito que tenho por você, é claro, as Escrituras não compartilham desse sentimento. As Escrituras dizem, porque os vivos sabem que vão morrer, Eclesiastes 9:5, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, que se faz nesta vida. Há pessoas que vão em cartomantes, há pessoas que vão em curandeiros, há pessoas que vão em astrólogos para adivinhar futuro, há pessoas que vão em espiritismos, que querem fazer conexão com pessoas que já morreram. Meu amigo, minha amiga, o mágico Houdini, um dos mais brilhantes ilusionistas da história, ele chegou a propor uma premiação milionária na época para quem conseguisse fazer ele ter contato com a mãe dele no espiritismo. Ninguém recebeu este prêmio. Ele, como bom ilusionista, ele conseguia perceber todos os arranjos dos cenários. Nunca ele conseguiu. Não é possível. As Escrituras dizem que não há passagem entre nós e o outro mundo entre nós. Não há conexão. Não vamos entrar nesses pormaiores. Por ora, lembre que as Escrituras dizem que quem morreu não tem conexão com este mundo. Você quer conversar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua tia que já partiram? Se você quiser de fato, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, um dia você terá a oportunidade de se reencontrar com aqueles que já morreram em Cristo Jesus também. Sem Cristo, irmãos, não há esperança nem para o ontem, nem para o hoje, nem para o amanhã. Pastor, esperança para o ontem, que coisa louca. Esperança de que seus pecados de ontem sejam perdoados. Mas em Cristo, tudo se faz novo. Em Cristo, podemos zerar a conta. Em Cristo, podemos caminhar para frente de cabeça erguida. Agora responda então, mediante esta visão do texto. Os mortos se comunicam com os vivos, e a Bíblia diz, de maneira nenhuma. Que as pessoas que não conhecem as Escrituras, até sejam conduzidas por estas ideias, eu acho razoável. O triste é quando encontramos crentes que caem nessas esparrelas. Recentemente, um pastor de uma igreja evangélica estava fazendo sessões, sentando os seus membros em cadeiras e falando assim: conversa com seu parente que está aí do seu lado agora, fale para ele do que você tem rancor com ele, peça perdão. Não estou inventando isso não, isso aconteceu na minha família. As pessoas perderam a noção do bom senso e do temor a Deus. Eu lamento, irmãos, profundamente lamento, que em muitas igrejas, se os pastores começarem a ensinar outra crença, não estou dizendo nem outro cristianismo, outra religião, disfarçadamente começar a incutir o islamismo, começar a incutir o hinduísmo, o budismo, eu lamento que grande parte daquela congregação em 30 anos já tenha se debandado para outra religião, porque são incapazes de discernir o certo do errado, o falso
do verdadeiro. Incapazes. Os crentes não leem mais Bíblia. Quando leem, não entendem, porque não têm interesse em entender. Você dá para eles um celular de última geração, eles leem um manual daquele celular em chinês para conseguir ligar aquele celular. Aí você dá uma Bíblia, na hora que acha a palavra concupiscência, muito difícil entender isso, e fecha a Bíblia e não volta mais. O nosso problema é falta de interesse, e é por isso que as igrejas estão andando em círculo. E é por isso que nós precisamos ser cuidadosos. Nossos jovens estudam geometria espacial, estudam neurolinguística. Nossos jovens entram nas escolas, eles estudam álgebra avançada, eles estudam ciência de todas as complexidades, eles estudam línguas de outros países. Mas quando é para falar de teologia, tem que ser o mais raso possível. Os meninos estão avançados em tudo quanto é área do conhecimento e da linguagem. Aí vem na escola dominical, tem que ensinar para eles a história de Adão e Eva, a história da Arca de Noé e de Davi que matou Golias, porque eles não podem aprender sobre teologia. Não, pastor, isso é muito avançado para o nosso povo. Aí bate na faculdade e não tem como desenvolver lá dentro. Porque bate na faculdade, só viu história na escola dominical. Só história, aprender a ser mais educado, aprender a abrir porta de carro e mandar flor para a namorada, aprender a pedir perdão para o tio e ter um relacionamento mais saudável com o pai. Mas não aprendeu a teologia, não aprendeu as ciências das escrituras. E quando ele é colocado diante de coisas de contestação, ele não sabe o que faz. Aí vem o professor e fala que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Aí o sujeito, é verdade, faz sentido. Se você perguntar para um macaco, ele vai falar, não, esse aqui é homem, esse aqui é mulher. Se o macaco tivesse condições de verbalizar isso, mas se ensinar ele a sinalizar, ele vai indicar quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, gênero. Pelo amor de Deus, queridos. Agora, quando estamos falando do interior, do fórum íntimo da pessoa, da escolha sexual dela, aí eu entendo que cada um tem a sua capacidade ali no seu foro íntimo de fazer essas escolhas, e cada um de nós prestaremos contas a Deus por elas. Isso aí eu não tenho como fechar os olhos para isto, mas fisicamente, não, isso aí é julgar que sejamos tolos demais para não perceber o que são as coisas. É a lei da contradição, esta lei é imutável. Um homem não pode ser ao mesmo tempo sexo masculino e feminino, a não ser que ele seja um hermafrodita. Mas não é o que nós estamos trabalhando e não vamos caminhar nessa esfera. Mas para te dizer que quando a gente não aprende a teologia bíblica e fica só estudando historinha na escola dominical, nós não aprendemos a pensar. Infelizmente tem muita gente aprendendo teologia que está também esquecendo de pensar. Ainda tem o salto sobre o cavalo, né? Tem gente que não estuda e não consegue subir. Mas tem gente que estuda tão mal que quando vai tentar subir, cai do outro lado do cavalo. A nossa teologia é a Bíblia. Nós não somos ninguém mais do que porta-luzes, repetidores da Bíblia. E as Escrituras dizem que os mortos não se comunicam com os vivos. Ainda que você ache um pastor maluco que tente te passar essa ideia, fique com a Bíblia. Hebreus 9, 27... E como aos homens está ordenado morrerem uma vez apenas, vindo depois disso o juízo. Olha o que diz Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora responda, o que acontece com as pessoas que morrem? Reencarnam?
As Escrituras estão dizendo que o homem só morre uma vez e depois que ele morrer, ele vai encontrar o juízo. Hebreus 9:27. Fica no purgatório? Não é isso que diz as Escrituras. Diz que não diz que há um período intermediário onde as pessoas podem purgar os seus pecados. Não existe isso nas Escrituras. Com todo respeito a você que aprendeu desse jeito e pensa dessa forma, eu estou aqui lecionando essa manhã, não o que a igreja presbiteriana afirma, não o que os evangélicos pensam e nem o que os reformadores disseram. Estamos citando as Escrituras, e as Escrituras são taxativas. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Acha sua Bíblia, leia lá. Depois da morte não tem um período de provação que você pode então pagar ali as suas penas enquanto pessoas estão aqui orando por você, te ajudando então para que você saia daquele purgatório e por fim possa subir ao céu. Não tem isso na Bíblia. Diz que a chance é agora, o tempo é hoje e que você e eu precisamos tomar decisões sérias. Entregar a nossa vida na mão daquele que venceu a morte, e não de pastores, não de padres, não de crenças, não de ideias, mas entregar o nosso coração a Jesus Cristo, porque no dia em que o nosso coração parar de bater aqui, e o fôlego parar de ser puxado por nossos pulmões, nós vamos acordar diante de um tribunal, e somente se estivermos acompanhados de Jesus Cristo, o advogado de nossas almas, é que haverá esperança para nós. Mas Jesus Cristo é um advogado que você arregimenta agora, contrata agora, é hoje, nesse momento. Você não tem como, depois que chegar diante do juiz, falar assim, eu quero arrolar um advogado. Não tem como. E se você tentar advogar a sua própria causa, lembre-se do adágio jurídico, que todo aquele que advoga a própria causa tem um burro como cliente. Meu amigo, por favor, não tente. Você tem a opção agora de entregar a sua vida para Jesus Cristo, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Você pode não acreditar nada do que eu estou dizendo aqui, mas e se por um milésimo de segundo ou de possibilidades o que a Bíblia estiver falando for verdade, então não haverá mais esperança para você. Preste atenção, a sua alma é muito preciosa, a sua vida é muito valorosa, embora ninguém tenha te falado isso até agora, só os seus pais e as pessoas que têm interesse em você. A Bíblia vai dizer que o interesse que Deus tem por você é muito maior do que você imagina. Deus te ama profundamente, revelou o amor dele por você e por mim, e ele já te deu a segurança para que você tenha e passe pela morte em paz. Deus não nos dá uma morte tranquila, não há uma promessa de que teremos uma morte tranquila. Há irmãos que morrem de maneiras terríveis. Embora eles tenham paz naquele momento, não vamos dizer que alguém que esteja morrendo numa situação de dificuldade seja uma morte desejada e tranquila, mas Deus nos garante uma chegada em segurança, em paz com Cristo, em paz com Deus. Irmãos, o que diz as Escrituras é que depois que o homem morre, não tem reencarnação. Vai reencarnar para vir numa outra pessoa, porque nessa vida ele fez muita arte, então ele tem que vir numa outra pessoa agora, para ele tentar melhorar. Escuta aqui, você já não acha que esse mundo deveria estar melhor então não? Se todo mundo está reencarnando para melhorar, isso aqui já devia ser o céu. E que confusão, você é Joana d'Arc, é Pedro Salazar, é Manuel, é João, é Francisco. Você não tem personalidade porque você reencarnou em 300 pessoas que você deixou de ser. O cristianismo diz, as Escrituras dizem, que Deus te chama pelo nome e que você tem valor
e você não vai se perder num mundo de esquizofrenia espiritual, onde você tem várias personalidades e várias histórias. Não. Não existe ninguém como você. Deus só fez um de você, para que você percebesse o quanto Ele se importa com a sua alma, o quanto você tem valor, o quanto que você é precioso. Sabe qual é a possibilidade de nascer uma pessoa igual a você no mundo? É uma em 1 trilhão de pessoas. E os historiadores dizem que desde o início da humanidade até agora, o número de gente que já caminhou sobre este mundo não passa de 280 bilhões de pessoas. Ou seja, nunca existiu ninguém como o outro, nem no campo da probabilidade matemática. 1 em 1 trilhão, só existiram 280 bilhões de pessoas até hoje. Então precisaria ter mais quantos tantos de história para nascer alguém tão parecido com você, que seja idêntico? Nunca vai acontecer. Você é único. Se só existisse você, Jesus Cristo viria do mesmo jeito para morrer pela sua alma. Porque para Jesus Cristo uma ovelha vale tanto quanto 99. A matemática de Cristo não é a matemática deste mundo. Por que você diz de coisas tão bonitas com tanta energia, pastor? É para que você ouça, para que você não se esqueça disto. Como eu posso ver alguém que tem tanto valor e que custou tão caro para o nosso Deus, sendo tão desprestigiado e maltratado pelas filosofias, pelo comércio deste mundo, pelas ideias deste século? Não faça isso com a sua vida. Coloque a sua vida na mão daquele que venceu a morte. Quando você ouvir um sistema filosófico, um sistema de crenças, um sistema de ideias, coloque na seguinte balança assim: eu vou colocar a minha convicção na mão daquele que venceu a morte. Seu professor universitário não venceu a morte. Os idealistas e filósofos não venceram a morte. Então pense cuidadosamente onde você colocará o seu coração. E diz mais, estamos agora no último versículo, está escrito em Deuteronômio 18, 10, 11: não se achará entre ti adivinhadores, nem prognosticadores, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Segundo a Bíblia, como Deus considera os que praticam magia, pessoas especiais, iluminadas ou reprováveis. Pastor, por que você está falando de coisa de magia para crente? Os crentes viraram místicos. Eles andam em cima de sal grosso, passam por portais misteriosos, deitam com travesseirinho para melhorar o sono, acreditam em patuás, crendices, maldições. Está amarrado em nome de Jesus. Não, a palavra tem poder. Não. A palavra tem poder psicológico, sim, obviamente. Mas você acha que a palavra de alguém contra a sua vida é mais forte do que a palavra de Deus contra a sua vida? Ou a favor da sua vida? A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca, que nenhuma praga chegará ao seu acampamento. A Bíblia diz que o Senhor nos tem nas mãos, e das mãos dele ninguém pode tirar. Aí vem um pastor, ou místico, ou curandeiro, falar que tem um karma na sua vida, uma maldição que precisa ser quebrada, que alguém fez um negócio para você numa esquina não sei onde, e aquilo rouba seu sono. Isso não existe não, meu filho.
Confia naquele que venceu a morte. Entrega o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo. Nós não acreditamos em adivinhos, não acreditamos em mágicos, não acreditamos em coisas místicas do ponto de vista que são patuás, não acreditamos em coisas que podem influenciar o lar para o bem e para o mal, como uma Bíblia aberta, deixa a Bíblia aberta para purificar a sua casa. Gasta fé com isso não, meu filho. Gasta o seu tempo e as suas emoções e a sua fé para conhecer aquele que venceu a morte. Porque as Escrituras dizem que isso é abominação. Isso não é aceito diante de Deus. Quero concluir dizendo, um cristão indiano disse certa vez que viu o túmulo de Maomé, decorado com diamantes e outras pedras preciosas, e esclareceram para ele: aqui se encontra o túmulo de Maomé. Também viu o túmulo de Napoleão, e ali lhe disseram: aqui se encontram os restos mortais de Napoleão. Quando viu o túmulo que dizem ser o de Cristo, percebeu que estava aberto e não havia restos mortais ali. Então se lembrou: Cristo está vivo. E assim tem estado aberto há cerca de 2000 anos. O meu coração está aberto para Ele também. Como o túmulo está aberto, também está aberto os nossos corações ao Senhor de nossas vidas, pois Jesus ressuscitou e está vivo e voltará para buscar a igreja dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Jesus foi aqui na terra o último amigo do ladrão crucificado, e seria nos céus o seu primeiro e maior amigo. O ladrão esteve com Jesus na condenação e mais tarde estaria com Jesus na glória. Se o Cristo na cruz pôde dar ao ladrão o paraíso, pense por um instante, então, no que pode fazer por sua alma e por você, o Cristo vivo e entronizado à direita de Deus. Confie o seu coração em quem está vivo e vive eternamente. Então pode dizer ao final: tudo posso naquele que me fortalece. Todo homem morre, mas só os que entregarem as suas vidas a Cristo é que de fato viverão.